É uma lição de Emuná. E ela começa falando sobre esse mandamento, o mandamento do Tzitzit. Deus fala para Moshe, fala para o homem, colocar as franjas nas bordas da sua roupa. E por que Deus dá esse conselho? Para colocarmos Tzitzit. O Tzitzit, ele tem uma conexão automática, um portal automático com Hashem. Eu acho assim, os símbolos que o Eterno nos dá, eles são maravilhosos. Porque quando você está com Tzitzit, o Eterno fala que você vai lembrar de todos os preceitos, de toda a lei, tudo aquilo que contém na Torá, toda a sua instrução. Quando você está com Tzitzit, o Eterno vai fazer-o lembrar, para que você não tropece em nenhuma pedra. E é interessante, porque no coração de cada indivíduo, de cada homem, de cada mulher, existe um bandido, um ladrão, o instinto do mal. No nosso coração mora o instinto mal. Quando você pega lá no inicinho dos escritos da Torá, o Eterno fala para Caim, o mal, ele está à porta do seu coração. O instinto mal, ele fica na porta do seu coração. Se você abrir a porta, ele vai entrar. De pensamento em pensamento, nós começamos a abrir a porta do nosso coração para o instinto mal. O ladrão, ele só fica esperando a oportunidade. O Eterno fala para Caim, fique esperto, porque o ladrão está na porta. E se você vacilar, deixar a porta aberta, der uma oportunidade, o ladrão vai entrar. E como que esse ladrão entra? Através do nosso pensamento. De pensamento em pensamento, vamos desenvolvendo desejos mundanos. Quando assustamos, o que acontece? O instinto mal já roubou o nosso coração, já dominou o pensamento, aquele desejo, e nós vamos praticá-lo. Se você estiver com Tzitzit, quando você perceber que abriu alguma porta, você vai olhar para o Tzitzit, você vai fazer Teshuvah. O Eterno vai resgatá-lo. E o pensamento é uma coisa que a gente não domina. Você não domina os seus pensamentos. Por isso que dizem que a mente vazia é a oficina do instinto mal, da força contrária. Porque a mente vazia, ele tem um espaço para pensamentos. Pensamentos negativos, pensamentos mundanos, desejos mundanos. E vamos abrindo a porta quanto nós assustamos, caímos. Que Deus nos livre. Precisamos ter muita força para lutar contra o instinto do mal. O instinto mal, ele só existe para a sua conexão com Hashem. O Yetzer Hara, ele é a elevação do homem. É ele que faz com que nós mudamos a nossa maneira de pensar. Você está andando na rua, passou uma mulher com uma roupa provocante. Você olhou. Se você alimentar esse pensamento, essa visão, ele vai te levar para desejos mundanos e você vai pecar. É automático. O instinto mal, ele existe para elevar você a um novo patamar de intimidade com Deus. Não é qualquer coisa que pode derrubar você.
não é colocar uma roupa provocante que vai deixar você mais mulher ou mais bonita. A sua sensualidade é para o seu marido. A mulher deve ter recato, porque quando você não se veste com recato, você está alimentando pensamentos e desejos mundanos inconsciente. O seu coração foi roubado pelo instinto mal e você está trabalhando para o instinto mal. Essas coisas são sérias, mas derrubam muita gente. Que o Eterno nos livre, nos ajude a cumprir essa mitzvah do tzitzit, essa mitzvah da consciência, de domínio do pensamento, dos nossos desejos, porque esse mafitir só em si dá um estudo. O meu estudo ficou muito grande e eu preciso caminhar. Numa outra oportunidade, eu quero voltar nesse tema. E existe também a mitzvah da halá, que é uma mitzvah muito interessante, que é a mitzvah de gratidão. Quando você vai preparar a sua halá, a primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar a porcentagem que é de Sedaká e a porcentagem que é de Hashem. Aquilo que é de Hashem, antes de você usar a seu benefício, você deve devolver para Hashem. Aqui fala de oferta, aqui fala de dízimo, aqui fala de doação, que quando nós chegarmos na terra, nós precisamos cumprir esse preceito de fazer a sua halá. Se você tem um pão na mesa, lembra que o outro não tem? Lembra que o sacerdote não tem? Lembra que tem alguém que está passando necessidade? Não coma o seu pão sabendo que alguém do lado não tem o que comer. Essa é a consciência que Hashem está dando para nós. É outra coisa também que a gente precisa de tempo para desenvolver esse raciocínio de como que é esse tipo de Sedaká. Mas o que eu quero falar é de Moshe. Eu quero falar desse início da Parashá. A Parashá, ela começa, ela dá sequência na parte de Miriam. Miriam procura Moshe e fala com Moshe sobre ele ter separado de sua esposa. Mas só que Miriam, ela não foi por mal. Ela olhou com bons olhos. Ela teve empatia. Mas ela não soube falar. Ela poderia ter chamado Moshe no cantinho, não precisava ter chamado Arão, e fez aquela Lashon Hará, e o Eterno puniu por isso. E continua na sequência da Parashá esse mesmo movimento de fala negativa, que são os olhos dos espiões. Moshe conversa com Deus e fala assim: Deus, tudo bem, o Senhor já me deu a terra, eu sei que essa terra é nossa, e agora como que eu vou convencer Deus, esse povo, para a gente caminhar direto e conquistar essa terra? Nós sabemos que lá tem gigantes, que lá tem alguma dificuldade. Como eu convenço esse povo de caminhar comigo para a gente chegar na terra? Aí o Eterno fala: mas como assim, Moshe? Não estou entendendo. Eu falei que eu estou te dando uma terra, caminha lá e vai para a terra. Eu já abri o mar para você, já mandei as pragas, você está vendo. Moshe fala: Deus, eu estou vindo, mas as pessoas, eles não acreditam assim dessa forma. O Senhor já viu como que eles estão fazendo, como que eles vão murmurando? Eles não acreditam, Deus. Eu preciso de uma estratégia. E eu pensei, Deus, em mandar alguém lá dar uma espiada na terra, e eles vão voltar e vão trazer uma boa fala da terra, e com isso nós vamos animar o povo e vamos conquistar. E Deus fala com ele: Moshe, vai por ti, Moshe, porque eu sei onde eu estou levando vocês. Isso é muito bonito. Porque quando o Eterno mandou eu e você aqui,
Ele sabe aonde nós vamos chegar. Ele designou uma estratégia excelente, uma vida plena, feliz para mim e para você. Mas só que nós estamos mandando espiões. Nós não estamos tomando posse da terra que foi determinada para nós. Nós estamos procurando estratégias para conquistar aquilo que o Eterno já nos deu. É seu. É só caminhar, destruir os gigantes, passar para dentro. Aí o Eterno fala com Moshe, Moshe fala, Deus, mas não sei, eu preciso convencer esse povo. Aí o Eterno fala com Moshe assim, Moshe, então o que você vai fazer? Você vai pegar os 12 melhores homens de cada tribo. Moshe fala, Deus, eu já tenho 2, que é Josué e Caleb. E ele falou assim, agora pega os outros 10, vai em cada tribo, veja quem é o mais justo, quem é o mais capacitado, o melhor homem de cada tribo, e pega esses homens e leva esses homens, então, para espiar a terra. Aí Moshe fala, então Deus, que bom, o Senhor não mandou, mas o Senhor autorizou, eu vou fazer dessa forma. Eu não vou pegar o povo e nós não vamos avançar para conquistar a terra. Silas, Moshe tinha emuná plena. Ele estava em discussão face a face com Deus. Mas ele está falando assim, Deus, eu não consigo mais arrastar esse povo. Esse povo, eles não acreditam dessa forma. O Senhor está fazendo milagre para eles, estão reclamando, estão querendo carne, eles não estão satisfeitos. Eles estão sempre voltando lá para o passado. É muito difícil trabalhar com esse povo. Eu não vou conseguir arrastá-los para levá-los para a terra. E Deus fala, então vai, Moshe, vai por você. E Moshe vai escolher os 12 homens justos. 12 homens tementes a Hashem. 12 homens fantásticos, pessoas justas, esforçados, estudantes de Torá, para ir conhecer essa terra. E ele escolheu também um senhorzinho, né? Caleb já estava liberando seus 80 anos, mas ele falou assim, você vai, Caleb. Caleb foi também, e Josué, com seus 20 e poucos anos. Tinha um idoso e um jovem. E eles foram, juntaram, e quando o Moshe juntou todos esses homens, ele começou a ter um pensamento negativo. Ele falou assim, olha, vai que junta esses 10 homens, eles vão convencer Josué. Josué é novo. Josué, ele tem a visão, a vivência, ele já lutou, ele lutou lá com os amalequitas, eles venceram. O Josué é jovem, ele está na força dele de jovem. Mas esses outros 10 líderes justos, eles têm argumentos que podem convencer Josué. Josué precisa de um reforço espiritual, de uma proteção. Aí ele coloca Yud no nome de Josué. E ele passa a chamar Yehoshua. E eles vão, feliz da vida, caminhando. E quando eles chegam na terra, poxa, que terra maravilhosa! Mas nessa terra maravilhosa, o que eles encontram? Eles encontram um figo que era o tamanho de uma melancia imensa. A romã do tamanho de melancia. Cada homem carregava uma romã. Não tinha como trazer um figo.
É um figo para cada braço, não tinha nem braço para carregar. A uva, cada uva era o tamanho de uma laranja. A uva miudinha, cada uva é o tamanho de uma laranja. Eles falaram, gente, essa terra é fantástica. Olha que frutos maravilhosos produzem nessa terra. Realmente, essa terra é muito boa. Olha que interessante. E eles começaram a gostar da terra, viram o fruto muito bom, viram tudo que existia de especial nessa terra e ficaram encantados. Mas só que quando eles estavam encantados com essas terras, eles perceberam que eles não tinham capacidade para conquistar aquilo que Deus deu para eles. E é muito interessante que nesse momento nasceu neles o medo e o amor. Amor pela terra, que a terra é boa, excelente, mas o medo, porque eles não tinham como conquistar aquela terra. Quase todas as situações na nossa vida exigem de nós o equilíbrio desses dois valores. Qual direção seguir? O medo ou o amor? Nós vamos agir na nossa vida por medo ou por amor? É interessante que medo e amor, quando você vai lá no Tânia, o medo e o amor, eles representam o fogo e representam a água. E é interessante, tem uma musiquinha que nós cantamos, que ela fala, o Ose Shalom Biromav, o Yase Shalom Aleichem, Viacô Israel, Venru, Amém. Que diz assim, que haja paz abundante emanada do céu, né? E aquele que firma a paz nas alturas, com a sua misericórdia, conceda a paz sobre nós e sobre todo o seu povo Israel. E qual que é essa paz nas alturas? Que o Eterno mantém o equilíbrio do medo, que é o fogo, e o medo é a água e o fogo é o amor. O Eterno mantém equilíbrio nas alturas, a água e o fogo. E da mesma forma que ele mantém esse equilíbrio lá em cima, que esse equilíbrio venha ser também mantido aqui embaixo, conosco. E como que a gente administra isso na nossa vida? Somente com emuná. Você olha ao lado bom das suas promessas, daquilo que você quer. Você olha, você sabe perceber, você sabe escolher, você sabe querer coisas boas. Mas na hora de executar, de tomar posse daquilo que você acha interessante, você pula fora. Você pula fora porque você tem medo. Porque você cria um medo, você cria uma incapacidade. Você fala, isso não é para mim, eu não mereço essas coisas. Por que nós criamos essa situação em nós? Falta de emuná, falta de confiança plena em Hashem. Quando nós temos essa confiança plena em Deus, nós nos lançamos em direção daquilo que foi determinado para mim, para a minha missão. O fruto da minha missão, ele é direcionado pelo amor. A sua missão, você vai realizá-la pela força do amor, pelo aquilo que você faz com prazer, com alegria. Você tem prazer em estar fazendo aquela coisa. É o amor, é aquele impulso. Mas só que para você realizar a sua função, você precisa de esforço físico, de tempo. Você tem uma caminhada para você chegar ao seu objetivo. E na caminhada do seu objetivo, existem gigantes. Existem dificuldades.
E nós olhamos para as dificuldades e falamos: não dou conta, não posso, isso não é para mim. É muito bonito, eu quero fazer isso, eu tenho um dom, eu tenho uma capacidade, mas isso não é para mim. Eu não tenho condições, eu não sou capaz. Dizem que o local que tem mais sonhos é o cemitério. Muitos sonhos foram enterrados por causa dessa ferramenta medo, porque não teve equilíbrio entre as duas coisas. Tem que haver equilíbrio. O que você quer conquistar para a sua vida? Quais são os objetivos da sua vida? Quais são os valores que impulsionam você a estar nessa vida? O que faz você estar aqui nesse mundo? Qual é o seu combustível? A sua missão é o seu combustível, é o seu amor, é aquilo que você faz com carinho, com prazer. É a sua missão. Mas a sua missão exige esforço, exige expor. E quando nós estamos nos expondo, nós passamos por cima do nosso medo. Você tem que passar por cima de você para cumprir a sua missão. Se você não ultrapassar os limites, você não vai alcançar o seu objetivo da sua missão. Porque é tão difícil fazer techuvá? Porque eu preciso passar por cima do meu instinto, eu preciso passar por cima dos meus pensamentos, eu preciso passar por cima dos meus desejos mundanos, dos meus desejos que me paralisam. Eu não quero sair, eu prefiro ficar aqui guardadinho. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. O Eterno chamou você, trouxe você, essa alma aqui, para passar para um processo de transformação e de criação desse mundo. Deus espera você cumprir o seu papel nesse mundo. E esse papel que você tem para cumprir, ele só será cumprido na força, no valor do amor, da vida, da existência. Quando eu falo para você, eu amo a Torá, eu amo a vida. Eu amo essa vida que Deus me deu, essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Para mim é maravilhoso. Eu estou preparando esse estudo desde 00:30 que eu estou estudando para preparar isso para vocês. Fora o que eu já tinha estudado durante a semana. Eu deitei ontem 9 horas. Falei, senhora, eu vou deitar que eu vou acordar e vou passar meu Shabat com Deus. Desde 00:30 que eu estou em cima disso. Porque eu faço isso com muito amor, com muito carinho. Porque eu amo. Eu amo falar de Deus. Isso para mim é vida. Se eu conseguisse passar aquilo que queima dentro de mim para vocês, eu ficaria muito feliz. Que às vezes eu me empolgo, eu me emociono, eu falo, calma, Silas. Mas porque isso é tão gritante, eu vejo algo dentro de mim. Eu consigo trazer como se fosse para a filosofia. A filosofia, que eu amo filosofia porque a filosofia, o medo. O que é o medo? O que é o amor? O amor, você pode falar todas as características do amor, do medo. O banquete, quem já leu o banquete, ali fala o amor. Mas o que é o amor? O amor é em si. O amor lá fora, você pode falar muitas coisas que é o amor, mas o amor, ele só pode ser amor em si. O que é o amor dentro de você? Se eu conversar com as pessoas que relacionam com você, como elas vão dizer que é o amor dentro de você? Como que você relaciona com esse amor? Como você demonstra?
A filosofia ela é chata por essas coisas, porque falar com amor que eu amo, que eu gosto, é fácil. Mas como que é isso dentro de você? Em si. A nossa vida com Deus, ela é em si. Como falar que eu amo Deus? Legal. Você gosta de Deus, Deus Criador. Mas Deus em si. Quem é Deus em si? Esse é o objetivo de transformação da nossa mente com Deus. Eu não quero misturar as coisas, é só trazer um pensar filosófico para a gente entender. Quando eu falo desse medo, desse amor, dessa missão, esse amor e essa missão, ela tem que ser em si. A sua missão é em si. Eu posso falar para vocês aqui como banquete, florear, fazer um poema do amor, mas isso eu estou falando fora. Mas como que isso é em mim? Em si, como que é? A vida só faz sentido em si. A minha vida faz sentido em mim. Se a vida não fizer sentido em mim, tudo o que eu falo que é vida é vazio, é vão. Aí eu falo para você o pensamento filosófico, ele mostra de uma certa forma aquilo que a Torá nos mostra, porque a vida sem a fonte da vida, ela não é vida em si, ela é vida fora. E o Eterno chama a gente para uma vida dentro. A vida tem que ser dentro de nós. Essa vida de consciência, uma vida de verdade, é uma vida de valores verdadeiros dentro de mim. O Eterno chamou e deixou Moshe trazer 12 homens. Homens excelentes, altamente capacitados. Mas só que eles tinham os valores fora de si. Porque quando eles enxergaram a terra, o fruto, o primeiro que comeu ficou maravilhado. Gente, que coisa maravilhosa. E quando eles percebem que há gigante na trajetória, o medo tomou conta, porque a confiança não estava dentro. Eles viram o que Deus estava fazendo, mas esse Deus não estava em si, dentro de si. Falar que eu tenho emuná, que eu amo Deus fora, não é verdadeiro. Eu só posso dizer desse Deus, esse Deus, a existência da minha emuná em mim. Porque a palavra em si, ela pode criar várias coisas, vários significados de fé, de confiança, mas em mim, que é o em si filosófico, dentro de você, quem é esse Deus? Quem é essa proteção? Essa proteção em si, ela faz você atravessar todos os caminhos e conquistar a sua terra. E quando esses homens perceberam essas situações, eles reuniram e falaram: olha, só tem um jeito para a gente convencer os nossos irmãos na nossa volta. Nós temos que eliminar Caleb e Josué. Vamos matar Caleb e Josué. Matando Caleb e Josué, toda a congregação vai ouvir a nossa voz. Mas Caleb e Josué, eles não vão ceder. Por que Caleb e Josué não vão ceder? Porque eles têm Deus em si. A emuná em si. Não porque eles viram maná caindo. Não porque o mar abriu. Porque a experiência é individual. A sua experiência com Deus e a sua confiança em Deus, ela é individual, ela é em si, é dentro de você. Se não tiver dentro de você, você vai saber falar sobre Deus, maravilhas. Você vai saber falar de emuná, maravilhas. Mas em si ela não existe, porque ela não está conectada dentro de você. Só existe aquilo que está dentro
de você. A sua verdade, a sua conexão. Quando você tem essa verdade, essa conexão em si, dentro de você, o medo foge, o medo se torna um equilíbrio para as suas conquistas. O medo é simplesmente como que eu vou passar para criar estratégias. E eles começam a fazer essa trajetória, como nós vamos eliminar Caleb e Josué. Caleb e Josué percebem e eles começam a caminhar distante. Caleb passa para rezar no túmulo de Abraão, de Adão. E eles já se encontram quando eles estão chegando lá no deserto. E quando o povo vê os frutos chegando, eles fazem um alvoroço. Nossa, a terra é boa, que coisa maravilhosa. Aí os 10 começam ao seu discurso. Realmente, a terra é maravilhosa, a terra é boa. Vejam os frutos. Olha que fruto maravilhoso. Mas não é para nós. Veja que a terra é boa, mas não é para nós. Deus nos livre. Deus habilitou as suas mãos para o trabalho, para a conquista, para cumprir a sua missão nessa terra. Mas você olha os inimigos que você precisa vencer e você não colocou Deus ainda em si, dentro desse pensamento. Deus não é para fora, é em si, é em mim. Essa confiança que você ainda não fez crescê-la dentro de você, que você ainda não conectou com essa fé plena em Hashem, que Deus é bom, que Ele é bondade, que Ele é misericórdia, que Ele cuida de nós. E você fala, realmente, isso é muito bom, mas não é para mim, porque eu não tenho capacidade. Aí você começa a pensar, eu não tenho capacidade, Deus não me capacitou, Ele mostrou as coisas boas, mas não deixou eu conquistar. Isso é mentira, isso é mentira, isso não é verdade. Se você tiver Deus em si, você pode estar em qualquer lugar, mas você vai estar em cima da sua missão, com amor, com alegria, com sangue nos olhos, com prazer, porque você está realizando o seu propósito de vida, aquilo que você veio fazer aqui. Você não está aqui de passagem, você está aqui com propósito. E para você conectar nesse propósito, você precisa ter Deus em si, você precisa ter fé em si. Emuná em si é dentro de você. Aquilo que nós falamos não resolve, é aquilo que está dentro da minha convicção. E quem conhece a convicção em si é só você mesmo. Você não conhece as minhas convicções. É impossível, porque eu posso falar de várias maneiras e você não vai conectar. Você só vai conectar em si com a sua fidelidade com Hashem, com a sua fidelidade, com a sua confiança. Em cima dessa confiança você vai sair. E os 10 espias começam a falar, olha, acontece o seguinte, aquele povo é muito mais forte do que nós. É impossível. É impossível, não tem como a gente conquistar aquilo não. Nós estamos perdidos, nós vamos ficar agora nesse deserto. Não tem como a gente sair daqui mais. Aquele povo é mais forte do que nós. Vocês precisam ver o que nós encontramos ali. Nós encontramos uns homens lá, eles eram tão altos, que nós para eles éramos como se nós fôssemos formiga, gafanhotos. A proporção de tamanho nosso em relação àqueles homens. Como nós vamos fazer? Não tem solução para nós. O que nós estamos fazendo nesse deserto? Por que eu fui ver essa terra boa, mas eu não posso entrar nessa terra, porque essa terra não é para mim? Por que eu tenho esses desejos e não consigo realizar? Ah, eu queria ser engenheiro, por que eu não sou engenheiro? Porque eu não posso.
Ah, eu queria ser advogado, que eu não sou porque eu não posso. Ah, eu queria tanto fazer isso, eu não sou porque eu não posso. O que você não pode? Você pode todas as coisas. Se você queria mesmo, se está dentro de você, você vai fazer. Porque tudo que você quer fazer, você faz, inclusive o pecado. Inclusive as transgressões. Como você tem força para transgredir as leis da Torá, os ensinamentos de Hashem, com prazer. E agora, quando é para fazer a conquista da sua terra, você fala que não tem força, que não pode. O que não pode é transgredir, errar contra Deus. E erramos brincando, erramos sem perceber, com prazer, que Deus nos livre. O medo começou a tomar conta da congregação. E o povo começou a chorar. E eles choraram a noite toda. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? A terra é tão boa, olha que frutos lindos. Mas a gente não pode chegar lá, a gente não pode entrar. Por que o Senhor fez isso conosco, Deus? Por que o Senhor não deixou a gente morrer lá no Egito? Para que o Senhor tirou a gente, se o Senhor sabe que o Senhor não consegue levar a gente naquela terra? Será, Deus? O Senhor não sabia quem que estava lá naquela terra? Deus nos livre, mas agimos dessa maneira. Nós somos dessa forma. Agimos com a nossa vida dessa forma, como esses 10 homens. Não são homens qualquer. Eles estavam falando a verdade. O que eles viram é verdade. Mas só que eles viram, mas eles não chegaram com os olhos da alma, com os olhos de emuná em si, que o Eterno levou sobre os braços. O Eterno carrega o povo de Israel em seus braços. Eles venceram o exército de Faraó, eles venceram os amalequitas. Mas nós não vamos, não é para nós. Antes tivesse morrido lá na terra. E agora eles falam assim, olha, meu Deus, que coisa. O Senhor trouxe a gente para esse deserto. O Senhor me trouxe para esse mundo, ó Deus, aqui no Brasil, em Belo Horizonte, para passar necessidade. Eu não consigo um trabalho digno. Eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero viajar, eu quero levar minha esposa para passear. Eu quero uma família, eu quero casar, eu quero separar, eu quero não sei o quê. Eu não consigo, Deus. Por que o Senhor me pôs aqui? O que eu estou fazendo aqui, Deus? Por que o Senhor me deixou? Antes eu tivesse morrido no ventre da minha mãe. O que eu estou fazendo aqui? É essa mentalidade. Mas essa mentalidade desses homens é a nossa. Porque nós precisamos colocar Deus dentro de nós. Colocar amor na nossa missão. E sair desse medo que paralisa a nossa vida. Deus nos livre. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. E eles gritaram, não temais. A terra é nossa, a terra é boa. Deus nos deu essa terra, nós vamos conquistar. E eles querem matar os dois novamente, pegam pedras para jogar sobre ele. A nuvem de glória tem que aparecer. E eles têm um receio, Deus apareceu, e agora? O que vai ser? O que Deus vai fazer conosco? Porque levar para aquele lugar Deus não tem condições. Misericórdia. Mas nós pensamos assim. Quantas vezes eu já pensei assim, Deus, e agora? Não tem mais solução para mim. Por que o Senhor me deixou nascer? Por que eu nasci? Antes eu tivesse morrido. Misericórdia. Temos que colocar Deus dentro de nós. Temos que ter essa confiança verdadeira em Hashem. Saber que tem um propósito de Deus na sua vida, na sua missão. Você não está parado aqui uma hora dessa ouvindo isso à toa. Isso é um combustível para você cumprir a sua missão nesse mundo terreno. Para aquecer com amor a sua vida, para você cumprir o seu propósito. Parar de ficar peregrinando nesse deserto e conquistar sua terra e ser feliz. E Deus fala para o Moshe, Moshe, até quando esse povo vai ficar me irritando, Moshe? Estou cansado desse povo, não quero esse povo mais não. Sabe o que eu vou fazer, Moshe?
eu vou fazer de ti uma nação maior e muito mais forte. Não quero saber desse povo. E Moshe, um homem mais humilde dessa face da terra, eu falo assim, Deus, não faça isso não, Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Deus, escuta aqui, presta atenção, Deus. Se o Senhor fizer isso, os povos vão falar que realmente o Senhor não tinha condição de levar esse povo. Perdoa esse povo, porque o Senhor é bondade e misericórdia. E vão entrar lá com esse povo, me perdoa, Deus. Vamos fazer isso, né? Eu sei que o Senhor poderia fazer de mim uma nação maior e muito mais forte. Mas o nome do Senhor não pode ser envergonhado. Então, Deus, vamos arrumar uma solução assim. Perdoa esse povo, que o Senhor fala que o Senhor é bondade, que o Senhor é misericórdia, que o Senhor vai perdoar. Então, perdoa esse povo e nós vamos continuar caminhando. Aí Deus fala, tudo bem, Moshe, então eu vou perdoar esse povo com uma condição. Toda aquela geração com idade acima de 20 anos não entrarão na terra. E mais, por cada dia de murmuração, foram 40, vocês vão ficar 40 anos andando sobre essa terra, sobre o deserto, até que esse corpo, esses corpos se decompõem nessa terra. Não é só morrer. O corpo tem que decompor nessa terra. Essa matéria tem que decompor aqui para que vocês possam sair e entrar na terra. Moshe fala, Deus, tudo bem, o seu nome não pode ser envergonhado, que assim seja. Eu topo andar com esse povo 40 anos aqui no deserto, mas ninguém vai falar nada do Senhor. Esse é o temor que nós temos que ter de Hashem. Nós que carregamos o nome de Deus, temos que ter muito cuidado com o que as pessoas falam a nosso respeito. O que as pessoas falam a seu respeito? Você fala de Torá, você fala de Deus, mas o que as pessoas falam a seu respeito? Você envergonha esse Deus ou você engrandece o nome desse Deus? As pessoas não podem falar mal desse Deus por causa da sua conduta, por causa das suas atitudes. As nossas atitudes precisam engrandecer o nome de Hashem. E para que a minha atitude engrandeça o nome de Hashem, eu preciso ter Hashem em mim. A minha experiência, a minha convicção dentro de mim. Enquanto eu não colocar essa experiência dentro de mim, eu não vou engrandecer o nome de Hashem. É difícil, é muito difícil. Mudar a nossa mente é muito difícil. Somos treinados a voltar atrás. Somos sempre treinados a recuar. Somos sempre treinados a pensar com medo, a pensar com negativo. Mas nós que temos Hashem, temos que nos esforçar para pensarmos pelo lado positivo. Temos que pensar com emuná, com fé, porque Deus resolve todas as nossas situações. Tudo aquilo que nós precisamos, Hashem resolve para nós. Deus resolve tudo. Tudo o que você precisa para cumprir a sua missão, o Eterno já disponibilizou para você. E essa mudança de paradigma de mente é muito difícil. Depois que o Eterno fez isso, esses 10 príncipes tiveram verme, morreram, a língua deles saíam vermes, entrava um verme pelo umbigo, saía pela língua, eles morreram ali. No outro dia cedo, um grupo de homens, eles falaram para Moshe, Moshe, nós nos arrependemos do choro da noite passada.
Nós já nos arrependemos, já conversamos com Deus, e agora nós vamos lá e vamos invadir a terra e vamos conquistar essa terra. Moshe fala: meus irmãos, por favor, escuta. O Eterno já deu uma sentença. Nenhum homem acima de 20 anos vai entrar nessa terra. Nós vamos andar nesse deserto por 40 anos, até que todos esses corpos se decompõem, para que a nova geração possa entrar, exceto Caleb e Josué. Todos vão ter que perecer e decompor nesse deserto. Não vai ter jeito. Não, mas nós conversamos com Deus e fizemos techuvá, nos arrependemos, agora é com a gente. Moshe fala: não, Deus não está com vocês. A arca da aliança não vai mover, a nuvem não moveu, não vá. E esses homens foram. Olha como que inverte a situação. Eu falei que o amor é o impulso para cumprir a nossa missão. Esses homens foram impulsionados por um sentimento de remorso e não perceberam que a missão deles agora era tombar naquele deserto, o corpo decompor no deserto. Perambulado durante 40 anos, Moshe falou com eles e eles falaram: não, nós arrependemos e resolvemos que por nós mesmos, na força do nosso braço, nós vamos conquistar essa terra. Subiram, todos foram mortos. A arca não foi, a nuvem não moveu, e eles foram. Porque eles foram? Impulso de remorso, rebeldia, não de techuvá, de humildade, de saber. Esse impulso muitas vezes nos levam a coisas erradas, a cometer coisas erradas. Porque não é para você fazer e você vai fazer. Não, mas eu arrependi, agora eu quero consertar. Não tem conserto, deu a punição, Deus deu uma ordem, você tem que obedecer. Não é porque você arrependeu que agora está tudo bem, zerou. Deus deu uma ordem, você tem que obedecer. Está escrito, obedeça. Não adianta subir, todos morreram. Não escutaram a orientação do líder da congregação. Não escutaram o comando de quem estava dirigindo a congregação. Preste atenção. Às vezes é ruim você ouvir alguém de uma instrução. Não estou falando que a ADM vai administrar a sua vida e vai dar ordem em você. Não estou falando isso não. Longe de nós. O que eu quero dizer é que às vezes nós agimos por impulso. E esse impulso da força da alma animal desenvolve o pensamento do pensamento, cria um desejo, e quando nós assustamos, estamos movidos pelo desejo, que não é a nossa missão, é o nosso desejo, e pelos nossos desejos muitos de nós tomamos. Esses homens tiveram a oportunidade de se arrependerem, mas não conseguiram escutar o comando. Não adianta agir na força da sua alma animal. Você precisa dominar, você precisa passar por uma transformação mental. Gente, isso é muito difícil. Porque muitas vezes nós nos achamos que somos o cara. Muitas vezes nós achamos que sabemos demais. Nós sabemos, eu sei isso aqui é assim, você acha que você sabe e que você que deveria estar fazendo e você quer fazer. Mas só que existe um comando que não é para fazer dessa forma, é da outra forma. Mas eu não quero assim, mas o comando é outro, obedeça, não caia nas armadilhas do ladrão, do impulso. Esse impulso mau, ele trabalha muito em nós.
Aquele ladrão que eu falei lá no começo, ele trabalha conosco 24 horas. Mas qual que é o trabalho dele? Elevar você espiritualmente. Esse trabalho é para você crescer. Essa força que esses homens tiveram. Falaram, não, agora eu estou preparado, eu me arrependo, eu já arrependi diante de Deus. Agora eu estou pronto para servir a Deus. Mas é pronto para servir a Deus aonde é no deserto. A terra não é para entrar agora, porque Deus já determinou que não é agora. Sirva a Deus agora, nesse lugar. A terra você vai chegar na hora certa. Tem que ter discernimento. Ter discernimento, você precisa escutar. Quem está falando é minha alma animal? Isso é um teste, isso é um impulso de pensamentos que eu fui desenvolvendo e criou um desejo, eu peguei essa força e vou. Não. Ouça, Hashem, tenha mais tranquilidade na sua caminhada. Emuná. Nós precisamos ter emuná. O único meio de chegarmos a uma harmonia perfeita na nossa vida é com emuná. E como é emuná? Terça-feira eu estava falando lá no raio. Gente, emuná, falando dentro da leitura do livro, é muito bonito. Mas como que é emuná para você? Eu perguntei para alguém, falei assim, você consegue me explicar como que é emuná em 1 minuto? Você consegue em 1 minuto falar comigo o que é emuná? Por que é difícil falar emuná em 1 minuto? Porque a emuná está fora. A emuná que nós precisamos ouvir é a emuná que está em si, que está dentro. É aquela que habita dentro de você. É a sua experiência individual. É algo que só você conhece. Falar é fácil. Tem até as pessoas que falam, o discurso não combina com a sua fala, porque a fala é fácil, é fora, mas o comportamento está em si. Então o pensamento filosófico ele volta para dentro de nós. Eu preciso ter emuná, mas em si. É dentro de mim esse em si. Guarda bem isso. Isso é muito interessante. O em si. Porque se não estiver dentro de mim, ele é falso. Todos os impulsos que eu tenho, se eles não estiverem em si, eles são escapes. Eles não são verdadeiros. Preste atenção. Deixa eu tentar facilitar isso para nós, sem filosofar. Quando aqueles homens, eles voltam e se arrependem diante de Hashem, ali envolve muitas coisas. Porque, primeira coisa, eles perceberam a morte horrorosa que aqueles 10 homens tiveram. E não foi uma morte qualquer. Não foram homens qualquer. Foram homens líderes, justos. Interessante você lembrar, esses 10 homens eram líderes e justos, homens verdadeiros. Aonde estava a falha desses 10 homens? Porque eles não tinham a emuná em si dentro deles. Eles caminhavam com o povo de Israel, estavam vendo tudo aquilo, eles acreditavam de uma certa forma. Mas na hora que eles tiveram a oportunidade de provar o que estava em si, eles fracassaram. O que está em si, o que está dentro de mim, o que realmente eu acredito. Por que nós temos testes na nossa vida?
porque Deus quer ver o que está dentro de você. Por isso que tem aquela passagem, eu levei você no deserto para ver o que estava em si, dentro de você. Você acredita mesmo em mim? Ou você está caminhando com o rebanho? Essa é o em si. Eu levo você num deserto para ver o que há dentro de você. Você acredita em mim? Ou você vai começar a murmurar e vai falar, quando eu servi a idolatria, eu não tinha essas dificuldades. Quando eu servi a idolatria, eu tinha outras coisas. Agora que eu estou aqui nesse deserto, agora que eu estou aqui debaixo dessa tenda, dessa nuvem de Hashem, eu começo a passar um monte de dificuldade que eu não tinha lá fora. Mas lá fora no deserto, tinha um poço de água que caminhava com vocês durante as 42 paradas que nós tivemos no deserto. O poço está rodando. Enquanto Miriam viveu, o poço de Miriam rodava. 42 paradas, 42 possibilidades de percepção da nossa vida. Dizem os nossos sábios que todos nós temos 42 paradas para fazer uma reflexão na nossa vida e fazer uma techuvá. Abrir a nossa consciência, entender, Deus me trouxe aqui para ver o que há dentro de mim. Não adianta, meu irmão, eu decorar a Torá, eu tenho facilidade de decorar textos. Não adianta eu decorar a Torá. Ela tem que estar dentro de mim, das minhas atitudes. Não adianta eu decorar um monte de leis, um monte de... Como o senhor fala, eu gosto de ser mais religioso, eu preciso dessas coisas. Não adianta eu ser um religioso, querer algumas práticas de algumas coisas para eu me conectar com Deus. Essa conexão, ela tem que estar dentro de mim, independente de. Independente de, a conexão tem que estar aqui dentro. Eu não preciso fazer alguns ritos para eu me conectar. A conexão já está dentro de mim. Essa experiência, ela já é verdadeira dentro de mim. Por isso que a gente passa dificuldades na nossa vida. Porque o Eterno quer te levar a você a uma harmonia perfeita, a uma vida plena. Mas para você chegar a essa vida plena, ele precisa ver o que está dentro de você. E você só vai conseguir demonstrar aquilo que habita dentro de você no momento que você for confrontado. E o Eterno vai confrontar você diariamente para ver o que há dentro de você. Amar a Deus, acreditar nesse Deus, eu falo para você, é a melhor coisa que tem. Não existe outra vida, não existe nada melhor do que Hashem. Eu falo com você que na medida que a gente começa a envolver com Deus, tudo na nossa vida melhora. Mas tudo o que, Silas? Tudo. Seus filhos melhoram, seus netos melhoram, seu casamento melhora, seus amigos melhoram. Tudo melhora. Sua vida financeira melhora, porque você muda o foco. Quando você começa a envolver com esse Deus, tudo na nossa vida melhora. Porque você não tem mais aquele sonho, aquela ilusão de querer ter muitas coisas, de querer... Você para de viajar na maionese, nesses desejos mundanos, e você fica pensando assim, Deus, me dá vida longa, porque eu quero estudar mais, eu quero ler mais, eu quero entender disso mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, você muda o seu foco. Você entra dentro de uma fonte de vida, de uma fonte, de um canal de energia, de algo que impulsiona você por dentro,
que te dá uma força que você não quer parar. Então os desejos mundanos, eles vão embora. E Deus vai acrescentando a você tudo. Mesmo que lhe falta alguma coisa, o Eterno manda para te entregar. Porque o Eterno sabe tudo o que nós precisamos e Ele cuida de nós, Baruch Hashem. Mas você precisa revelar e deixar dentro de você essa vela, essa luz acesa. Você precisa tornar esse holofote para que em si seja real, para que em si a sua vida, o seu lar judaico seja real, para que em si as suas preces sejam verdadeiras e deliciosas, para que você tenha prazer em ler os salmos, para que quando você lê o salmo, você acredita dessa forma. Esse Salmo 120, ele tem uma força tão grande, um salmo pequenininho, mas ele é de uma força tão grande, que se você perceber essas palavras e compreender esse terlim, ele vai fazer parte da sua leitura diária. Nós precisamos ter em nós essa conexão para que nós possamos compreender as letras, o que está escrito, e ter prazer nisso, e viver essa vida e mudar essa mente. Fazer techuvá é voltar ao zero e falar: Deus, eu fiz minha techuvá, zerei, mas agora eu quero cumprir a minha missão. Qual é a minha missão? Não é sair correndo, precipitado e falar que agora eu vou entrar na terra, que você vai morrer. Você não está preparado ainda para encarar esses inimigos. Tem o momento certo, você tem que estar preparado. E essa preparação é na sua mente. Porque o remorso e o arrependimento não é emuná. Remorso e arrependimento não é emuná. A confiança em Deus é outra coisa. Não sirva a Deus por remorso. Sirva a Deus por prazer. Vão cair? Vamos. Mas levanta e começa do zero, com humildade. Fala: Deus, do zero, vou começar de novo. A alma que o Senhor me deu é pura, eu vou começar meu processo mental para que eu não caia novamente, mas consciente, sem remorso, sem oba-oba, sempre consciente em si, consciência da mente, sempre volta em si, na raiz. É como se você voltar lá na raiz, no começo, na base, na estrutura, no alicerce. Você precisa estar no alicerce para você concluir aquilo que Hashem tem para você, que você venha ter uma ótima semana, que o Eterno nos ajude a caminhar com emuná, que o Eterno nos ajude a mudar a nossa mente, que colocamos dentro de nós essa convicção. Se você tiver condições de fazer a sua contribuição com a nossa comunidade, que você possa fazer sua tzedakah. O pessoal está viajando, mas você sabe o número da nossa conta, do Pix. Entra nos estudos anteriores que vai ter, que você possa abençoar, que você tenha uma semana de paz, uma semana de muita alegria. E até terça-feira nós temos o RAI, quarta-feira temos estudo. Esperamos todos vocês, uma boa semana, um beijo e até. Deus abençoe. Um abraço para todos. Shavuot Tov.